Bom, então, partindo de onde paramos, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a área do retângulo, ok? Para a área do retângulo, também multiplicamos os lados, a base vezes a altura, tá? Então, recapitulando, né? O que seria a área? Todo esse espaço contido dentro dessa figura aqui. No caso nosso aqui seria o retângulo, tá? A base parte maior e a altura parte menor dessa figura, tá? Aqui temos a fórmula, né? Área base vezes altura, e temos um exemplo. Calcule a área do retângulo, tá? Temos um retângulo com a base de 4 centímetros e a altura de 3 centímetros, tá? Utilizando a fórmula, temos o cálculo aí 4 vezes 3, 12 centímetros quadrados, ok? Bom, falando sobre um pouquinho dos triângulos, né? É uma figura plana que possui 3 lados e 3 ângulos. Tipo de triângulos tem o equilátero, tá? Ele possui os 3 lados iguais, tá? Temos aqui, ó, um triângulo de lados de 8, de 5 e de 3, tá? Nesse caso aqui da figura, não temos unidades de medida, se é centímetros, milímetros, enfim, tá? Tem o isósceles, né? Possui 2 lados iguais, né? Temos aqui, ó, um triângulo de 2 lados de 3 e um lado de 2, e assim por diante. Temos um aqui 2 lados de 5 e um de 4, e outro de 2 lados de 8 e um de 5, tá? Reparem que em 2 lados dele são idênticos, né? São iguais, e um lado é diferente, tá? Esse aqui é o triângulo isósceles. Triângulo escaleno, tá? Possui 3 lados diferentes. Então, desses triângulos que eu apresentei, esse daqui, ele é o único que tem os 3 lados aí de diferentes proporções, né? Temos aqui a maior parte, depois vocês vão ver que, no caso, chamamos de hipotenusa, que é o maior, né? A maior linha aqui, né? A vértice desse triângulo. Temos a altura de 6 e temos a base de 8. Temos outro aqui também, com 3 lados iguais, né? 3 lados diferentes, perdão. Um de 5, um de 3 e outro de 4. E outro aqui também, ó, de 2,5, 1,5 e de 2, certo? Bom, para calcular a área do triângulo, né? Como a área do triângulo é a metade da área do retângulo, temos então a seguinte fórmula. É base vezes altura dividido por 2. Né? A figura que representa ó, um triângulo, né? E um retângulo e um triângulo, né? O triângulo está sendo, né, representado aqui, ó, a metade do retângulo, tá? Seria o nosso triângulo aí. Então, no caso, obedecemos essa seguinte fórmula. Pegamos a base, a altura, né, multiplicando e dividindo por 2, tá? É parecido com a fórmula do retângulo, né? No caso aqui, dividimos por 2, porque seria metade dessa área, certo? Temos um exemplo aqui também, né? O exemplo 3, calcule a área, né? Pegamos um triângulo de 5 centímetros de altura e 6 de base, tá? Nesse caso aqui, utilizamos a fórmula, base vezes altura dividido por 2, é igual a 6 vezes 5, tá? No caso, a base vezes a altura, dividido por 2, ficaria 30 dividido por 2, que é igual a 15 centímetros quadrados, tá? Nesse caso aqui. Nesse outro caso, tá? Vamos pegar um triângulo, tá? E dividir em 2, tá? Por quê? Nesse caso aqui temos um triângulo, retângulo, né? Com um ângulo de 90 graus aqui. Para a gente poder utilizar essa fórmula, que seria a metade do retângulo, nesse caso dividimos em 2 e transformamos em 2 triângulos retângulos, tá? Para a gente poder descobrir a área. Então, temos aqui um triângulo com os 3 lados deles são iguais, né? 4, 4 e 4. Dividindo esse daqui, temos o valor de 3, tá? Utilizamos a fórmula, base vezes altura, né? 4 vezes 3, né? No caso nosso aqui, a base seria o 3, dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2, 6 centímetros quadrados, né? Então, no caso, a área que temos aqui desse triângulo
seria de 6 centímetros quadrados, certo? Bom, fórmula das áreas das principais figuras planas, né? Então, recapitulando, temos o quadrado, né? A área desse quadrado é lado vezes lado, né? A área do retângulo, temos a base vezes altura, e a área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2, certo? Bom, terminando o conteúdo, né, dessa aula, o que eu tenho seria isso daí, tá? A gente conhecer um pouquinho das figuras, tá? Triângulo, retângulo, quadrado, e o cálculo da área e do perímetro dessas figuras, tá joia? Então, finalizando essa aula, eu vou deixar um espaço agora para vocês tirarem dúvidas, certo?